como é o pós-operatório de uma cirurgia endoscópica de coluna cervical? Bom, essa cirurgia, ela geralmente é executada na parte posterior, tá? Um pontinho de 5 ou 7 milímetros nessa região, sobre o local em que está localizada a hérnia de disco. Então, por ser uma cirurgia muito pouco invasiva, essa recuperação acaba sendo relativamente tranquila. A ideia é que a dor para o braço, aquela dor que corria pela compressão neurológica no trajeto do nervo, ela passe de forma mais rápida e eventualmente fica um pouco de incômodo cervical por alguns dias e que vai melhorando rapidamente ao longo dos dias. O curativo é muito simples, na maioria das vezes um band-aid cobre a cicatriz cirúrgica. É claro, no primeiro, segundo, terceiro dia, às vezes pode sair uma gotinha de sangue, alguma coisa, é importante ter gaze. Mas depois disso, é um curativo muito pequeno ou até eventualmente deixar aberto sem curativo seria suficiente. O ponto, ele geralmente é um ponto absorvível, ele é feito para cair sozinho. Então, em torno de um mês e meio de cirurgia, ele cai sozinho, não precisa a gente se preocupar com retirada de ponto, entre outras coisas. Então o paciente ele passa geralmente cerca de 24 horas no hospital, ou um pouquinho menos, faz o procedimento, dorme e no dia seguinte a gente dá alta para o paciente. Ele pode ir andando para casa, vai estar andando desde o primeiro dia, naturalmente, mas ele pode ir andando para casa, eventualmente se houver necessidade de subir um lance de escadas, entrar e sair do carro, sentar, levantar, deitar de um lado, de outro. O que deve ser evitado são esforços de carregar peso, esforços com a coluna cervical, dobrar demais a cervical, especialmente para frente, mas pequenos movimentos de lateralização, olhar para um lado, olhar para o outro, geralmente não tem muito problema. Tudo isso é regrado pela dor do paciente. Se a dor do paciente permite que ele evolua com mais movimento, sem problema, ele pode ir evoluindo devagarzinho, sempre evitando carregar peso, esforços, quedas e também, principalmente, evitar dobrar a cervical para frente, que é muito importante. Então, ao longo desse tempo, o paciente vai evoluindo. Eu peço para passar mais ou menos aí um mês evitando dirigir. Tá? Dirigir é uma coisa que a gente vai precisar de muita mobilidade cervical, tem solavancos, traumas, tudo mais, então acho que um mês seria razoável. Voltar a trabalhar, se você for de carona ou tiver algum outro tipo de transporte, você pode voltar a trabalhar até mais cedo, em torno de 1 a 2 semanas, dependendo da recuperação de cada um e dependendo do emprego de cada um também. Naturalmente, se o paciente tem um emprego que demanda carregar peso, ou é um policial militar, por exemplo, tem que correr, fazer batidas, entre outras coisas, aí a gente precisa de um pouco mais de tempo de recuperação. Mas um médico, por exemplo, que atende em consultório, um advogado que atende em escritório, um secretário que trabalha sentado, sem grande esforço físico, já pode voltar a trabalhar com certeza bem mais cedo, em torno de 1 a 2 semanas. A fisioterapia, ela pode iniciar em torno do terceiro dia de cirurgia. Então, operou numa sexta, por exemplo, na segunda-feira está na fisioterapia iniciando sua reabilitação. E a fisioterapia, ela vai ser regrada para o estágio que o paciente se encontra. Não necessariamente ela é exercício físico desde o primeiro momento. Você vai começar com a parte analgésica, vai reduzindo dor, alongamentos, depois fortalecimento. Então, a parte de exercícios, ela vem depois. A fisioterapia, ela deve ser iniciada precocemente mesmo, logo no início. Isso é muito importante para a evolução do paciente. Os remédios, eles podem ser iniciados logo na alta. Então, assim que você teve alta do hospital, os remédios que foram prescritos para você podem ser administrados como analgésicos, anti-inflamatórios, entre outros. Então, você vai administrando isso geralmente por 1 semana, principalmente os remédios anti-inflamatórios, e depois vai suspendendo à medida que for possível. E essas atividades físicas vai variar de atividade para atividade, mas, regra geral, em torno de 1 mês e meio a gente começa a reintrodução das atividades físicas e em torno de 3 meses a gente já pode desenvolver, inclusive, atividades físicas com um pouco mais de mobilidade e impacto, variando de caso para caso.